porque a semente ele queimava antes. Não derrubava no chão para rebrotar. Deu para entender? Ele resolveu assim os 2.000 metros dele. Entendeu? É isso aí. Vai lá. Sérgio, você pode repetir o negócio da braquiária, por favor? Como é que foi? Não, a braquiária tem a época do ano dela, solta a semente. Antes da semente ficar madura, segunda-feira, um alerta de uma matéria que estava na imprensa, de um alerta que o governo russo fez com problemas que eles estão tendo há muito tempo sobre produção de alimento e fruta na Rússia. E quando mandaram o torpedo, localizei a matéria, falei com o Vaê, aí ele procurou a matéria no jornal e publicou, que está no nosso Face do Fanático. Logo no começo está lá a matéria, toda a publicação. Então a matéria é essa, é sobre alimento no mundo eles avisando ao mundo, que o pomar da Rússia, de várias árvores frutíferas, entraram em decadência, e eles estão importando árvores prontas, já com 3, 4 anos de idade, da Europa, em vasos, vindo por navio, enfim. E eles estão reorganizando pequenos pomares ao longo da Rússia, árvores vindo da Europa, porque as plantas deles, conforme a matéria de jornal, eles estão regredindo, não se sabe o porquê. Eu imagino, como a Rússia usou muito tóxico, como outros também dos anos 70, dos anos 90, eu imagino que um dos problemas deve ser a agressão ambiental. Eu não li a matéria não fala disso, mas fala do problema que as árvores frutíferas deles, as frutas nos pés, apodrecem antes de amadurecer. Matéria do jornal russo. Me chamou muita atenção. E eles viram que esse trabalho deles, até agora, não estava surtindo mais efeito. A planta deles mesmo. E a Rússia começou a importar, fazer convênio com firmas da Europa, com maçãs, etc, etc. E estão doando os pomares para certas famílias na Rússia toda, junto com estufas. O governo russo, Putin, está fazendo isto como uma necessidade. Então estão doando as mudas prontas, novas mudas de outras regiões do mundo, com estufas, não mais no tempo. Isso é um trabalho que a Rússia está fazendo. E lendo essa matéria, que está no Face, estão dizendo que eles também importam grande quantidade, olha o perigo, olha a segurança alimentar. Eles Rússia, importam um monte de sementes dos legumes deles. Tomate, pepino, berinjela, sei lá o quê. E isso está deixando eles muito preocupados, que estão na mão de firmas de fora para fornecer semente. E se eles continuarem tendo problema de portas fechadas, como o russo está tendo no mundo, se eles tiverem falta de semente de legumes ou verdura, eles não têm firma produtores de semente para abastecer a Rússia toda. A Rússia é enorme, é 400 milhões de gente, não é brincadeira. E ali 4, 5 meses do ano é gelo total. Então a Rússia, para plantar seu alimento, eles têm 7, 8 meses do ano, não dá 7 meses de plantio. O resto de 4 meses é 20, 30 graus abaixo de zero. Esse é um problema gravíssimo. Eu achei muito interessante o Putin falar sobre isso, e o ministro dele sobre o problema alimentar. Eles foram corajosos de avisar que eles estão com problema de alimento. Então, o que aconteceu com eles também, como outros países do mundo? Essa grande potência russa de armamento, se preocuparam mais com o que, vai, desses 30 anos para cá, como os grandes se preocuparam? Fazer bomba. Que era um modelo, infelizmente, que nem Coreia do Norte. Os 30 milhões de coreanos do norte dependem da comida que vem da China. Coreia do Norte é zero de produção de alimento. Então os 30 milhões de coreanos do norte, o povo não tem culpa, depende da Rússia. Depende da China. E se tiver um problema grave de alimento na China, que é importador, a China vai mandar comida para a Coreia do Norte como? Se houver um sinistro qualquer. Olha a gravidade. Então, o que eu quero dizer com isso, que a gente comenta... essas matérias que nós estamos vendo, que países grandes do mundo estão preocupadíssimos já com desabastecimento, algo está acontecendo no planeta. Ou o problema é da agressão ou não, ou foi problema químico ou não, ou mudança do clima. Está mudando o clima. Na live passada, até hoje de manhã eu estava mostrando. Nós vamos mostrar depois direito esse pé de pera, nosso, que deu florada mês passado, que não tem nada a ver da florada em março para abril. Segurou fruta, tem pera no pé agora, em abril. Abriu florada agora, a florada era para ser em setembro. Não deu florada setembro até fevereiro. É o 4º ano que eu estou vendo que ela está assim. Não é normal. E tem frutas na ponta, nós vamos filmar depois a pera,
e as floradas que estão aqui em pleno abril. Ou seja, junho vai cair as folhas, essas frutas vão cair. Tem pera, mas não tem pera. Tem o pomar, mas não tem pomar. Você tem a planta, mas não tem. Quer dizer, o que a Rússia está dizendo que está acontecendo com eles, que a fruta apodrece no pé. Dizem isso. Tá, antes de maturar, apodrece. No nosso caso, na minha planta que nós temos aqui, o que está mostrando? Tem a fruta na hora errada. Não está apodrecendo. Na Rússia está apodrecendo antes de madurar. Aqui está brotando 6 meses depois da norma. Ou seja, tem coisa estranha no planeta acontecendo. Ou é um motivo ou é o outro, não importa, mas é problema. No caso da Rússia também, o problema deles também, sério, é na parte da avicultura. Sim. Eles importavam 85% Do frango brasileiro, inclusive. Isso. e investiram pesadamente. O mesmo acontece com o tomate, eles importavam tomate. E gado leiteiro, estão sem gado lá. Agora leite. Leite agora. leite, Estão com problema de gado. Então, Como pode? De repente, a coisa ficou feia lá. Então, acordaram agora. Para eles importarem mudas com 1,80 m, Prontas. das macieiras, Prontas. e eu não sei se é muito, é pouco, são 70 hectares, para 70 hectares. Não, para começar, é um começo, é embrião, a matéria diz, é um início. Isso, vieram em containers. Isso. Olha, investimento... Agora vem a pergunta, vai. Tá certo o governo russo alertou o próprio povo, foi bom. É bom que o povo russo acorde e comece a fazer o que nós estamos fazendo, plantando um pouco no teu quintal. Aí, tá batendo a mesma conversa. O que é aqui de fome é ali, todo mundo falando a mesma coisa. Veja a Venezuela, povo fugindo para cá de fome, coisa pavoroso. E Venezuela, quarta reserva de petróleo do mundo. Ó, se a quarta reserva de petróleo no mundo, como é que dizem que lá o país é pobre? Tem alguma coisa errada 30 anos para cá. Não tá batendo. Então, tá tudo errado, no modo a gente vê, no modo da condução de alimentos nos países do mundo. Se preocuparam com outras coisas que não era relevante, esqueceram de preparar o povo na alimentação. Agora eu te pergunto, vai, tá certo o governo russo, estão reagindo, estão trazendo mudas, tudo bem, estão plantando em estufa, etc. Agora vem aquela segunda pergunta. Quem é que está treinado do russo, quem é que está treinado para dar manutenção nas podas, nas conduções, pulverizações corretas nos pomares russos e não agressão ao solo? Eu pergunto para você, vai, quem é que vai tocar lá? E lá? O modelo de lá é o mesmo em qualquer outro lugar. Sim. Está na mão de grandes grupos. E eles ali não tem o que ensinar. Eles não ensinam o pequeno e o médio. Não, o médio, de preferência, eles querem devorar. Muito bem. E essas mudas novas, quem vai cuidar? Aqui no Brasil. Então, idem. Aqui é o mesmo caso. Idem. É o caso dela. É idem, não muda. Eu dou um exemplo assim. Por que as pessoas não se encorajavam de ter o seu quintal, de ter as coisas? Porque não tinha quem ensinasse, quem orientasse. Existia um paredão de concreto de afastamento. Existia um paredão que ninguém enxergava do outro lado. E sempre colocaram na cabeça de todo mundo que cultivar qualquer coisa é complicado. Então, não mexe com isso, porque isso é complicado. Não planta uva, é complicado. Não planta maçã, isso não aí dá apareceu aqui. Por coincidência, apareceu um grupo que a gente não sabe direito quem é. E desse tempo pra cá nós quebramos essa norma de medo. Tem um grupo de uns caras meio doidos, né? Que contaram pra nós, né? A gente não sabe quem é. Mas que parece que funcionou, funcionou. Então o que eu quero dizer? Olha agora o russo, tá certo reformar os pomares, estão tentando. Agora eu pergunto pro governo russo. Quem é que vocês prepararam realmente para saber mexer e fazer condução e trato no solo sem agressão? Agora é outro problema da Rússia. Eles vão começar do zero lá. Olha a gravidade. A mesma coisa na Rússia, nós temos essa matéria. Então, essa matéria da Rússia foi dia 11. 12 de abril. Dia 11 foi a matéria da agricultura. Dia 12, uma outra matéria que o Putin falou no jornal, que me chamou a atenção. Então, dia 11 foi a matéria do problema de alimento russo. Dia 12, o Putin soltou essa matéria nos jornais do mundo. Não sei se consegue chegar perto aqui. Eu até grifei em azul aqui, ó. Porque o Putin, olha que coisa interessante. No dia 12, vê se puxa para lá, só o pessoal ler a matéria. Assim, eu vou dizer o que é.
Ele chamou em Moscou os 120 embaixadores que estão na Rússia, de 120 países. Uma reunião de portas fechadas. Está na matéria do jornal. Informação da Rússia. E ele, Putin, fez um encontro com portas fechadas com 120 embaixadores do mundo todo que estão na Rússia. Me chamou a atenção essa matéria quando eu vi na banca de jornal. Aí eu comprei um jornal para ler o que era aquela... Porque tinha a chamada, eu comprei um jornal para ler a parte interna. Aqui é só a chamada, a parte interna é assim. Então, dia 12, ele teve esse encontro com 120 embaixadores do mundo. Portas fechadas, olha a informação. Saiu a reunião, acabou a reunião depois de não sei quantas horas, saiu todo mundo lá da reunião e a imprensa mundial querendo falar com os embaixadores. Qual foi a conversa? E lá eles tiveram uma norma, não podiam falar com a imprensa. Acho que foi uma norma do próprio Putin. Coisa entre eles, lá tem coisa que a gente não tem que saber, é coisa interna deles lá. Aí o Putin o jornal diz que ele foi tão perseguido pelo jornalismo, mas presidente, você não vai falar qual foi nem o assunto? Por que tanto segredo? O que está acontecendo? Como ele viu, Putin, pelo jornal, deu para entender. Como ele viu que ele tinha que falar alguma coisa, o que foi aquela reunião de portas fechadas, a frase dele, entre aspas, é isso que está em preto aqui, está aqui na linha de baixo, eu vou ler. Palavras do Putin, ele só falou isso na saída. Putin afirma a imprensa, né? Que o mundo está caótico. Não é que ele está falando, o mundo qualquer daqui a 50 anos vai ficar um pouco caótico, não. Essa matéria está entre aspas aqui na palavra dele para a imprensa. Foi a única frase que o Putin falou. E o Putin é inteligente, os caras lá não são trouxas, eles sabem o que eles estão falando. Como todos os presidentes do mundo, eles conversam entre eles secretamente. Eles sabem que algo está acontecendo e está escapando da mão dos presidentes do mundo. Eles sabem o que tem pela frente. Nós é que não sabemos. Eles não podem alertar a humanidade. Eles estão alertando que coisas estão acontecendo, estão escapando, sem a vontade dos presidentes do mundo. Coisa pode ser gravíssima ou grave até demais. Mas analisa essa frase que ele falou, velho. Olha a frase. Putin afirma que o mundo está caótico. Fora do controle deles. Isso. Então esse recado que entre eles estão conversando. Então eu pergunto, será que nosso dia a dia do mundo, a qualquer momento, como está surgindo problemas graves de brutalidade, não pode ter coisa mais grave a qualquer momento? Nós podemos levar um susto a qualquer momento. Ninguém sabe o que está ocorrendo de verdade, por brutalidade. Então você vê, olha outra matéria. Então, a Rússia, grande potência militar, nem se discute. Eles, os americanos, e depois vem a China. Muito bem, trabalharam esses anos todos a Rússia com vários problemas que tiveram e tem os seus armamentos. Esqueceram da agricultura. A mesma coisa é o americano, mas de outra forma. Olha que interessante. Olha o que está dizendo aqui a matéria dos agricultores americanos para o presidente. Para que ele tome cuidado, não acelere a briga, entre aspas, com briga comercial com a China, com produto de alimento. Aí, lendo a matéria, os agricultores americanos estão pedindo para o presidente não fechar as fronteiras brutalmente com a China. Por quê? Eu tinha lido anos atrás... Pegou a manchete aqui? Pegou. Deu para pegar? Sim. Eu mostro a matéria para falar que não estamos trocando frase, é notícia mundial. Aí olha só, os problemas são iguais, embora países diferentes. A Rússia está com problema de alimento. O americano tem grãos em excesso, diferente da Rússia. Mas os agricultores estão pedindo, pelo amor de Deus, para o governo americano não entrar em choque com a China. Por quê? Quando eu li a matéria... Ó, vocês podem procurar o jornal aqui, ó, do dia 12, aqui é o jornal Metro, dia 12. É que eu tô sem óculos, que página aqui dá pra ver? Página 12. Tá aqui, jornal Metro. E saiu no Estadão, no Folhão, todos os jornais. Então olha que interessante. Eles estavam dizendo, quando eu li a agricultura americana, eu sabia até um tempo atrás que os grãos americanos, a exportação de milho e soja, era 40% da safra americana, vai tudo para a China. 40%. Isso eu li 3, 4 anos atrás. Qual foi a minha surpresa? Quando eu li esse jornal, diz que 2 anos para cá é 60% da venda americana é para a China. Está aqui no jornal. De 40% dos grãos americanos, hoje,
60% é totalmente exportável só para a China. E o que a agricultura americana está dizendo? Se fechar as fronteiras, o que nós vamos fazer com todo esse monte de cereal que nós temos conta para pagar nos bancos? Então, César, E aí? O que você entende disso, vai? Olha lá. os Estados Unidos, ele é um maior produtor de milho. E eles desenvolveram uma capacidade de superprodução absurda, absurda. É tanto milho, mas é tanto milho, que inclusive eles descobriram um método de dar milho para vaca. E a vaca, inclusive essa matéria, eu postei ontem no Facebook, não teve nenhum comentário. Não vi, é um né? documentário. O que é? Fala aí, maravilhoso, não estou sabendo. deprimente do que nos Estados Unidos o que está acontecendo. Conta aí então. Então, é uma história de uma mulher que tinha um filho com 2 anos de idade e foi comer um hambúrguer e tinha lá bactéria e a bactéria matou o filho dela. E ela moveu durante anos e anos Uma ação contra. ação contra. E aí conta a história. Conta a história de como é que é a vida do animal. do animal. Ele Pavoroso. fica a meio metro, o esterco dele, ele não consegue nem se mover. Sim. É pavoroso. É uma coisa horrível. Eu acho sobre-humana. horrível. E Acho aí, horrível. quando no matador, a pele dele está toda de esterco, contaminada. E existe uma bactéria, e essa bactéria é de difícil controle e que não tem até controle. Era só da mato, que é o que a vaca come. Capim. E eles não dão. Eles não dão. Eles dão o milho. Mas não dá o capim que mataria essa bactéria, que controlaria na digestão do ruminante. Eles preferiram dar amônia no hambúrguer, no produto final, uma injeção de amônia, do que dar o capim para o animal. É pavoroso. Então, é pavoroso. Quem pavoroso. deve, todo mundo, eu acho que deve ler. Então, a gente está falando aqui... Então é bom esse alerta. Maravilha. É Gravíssimo. Sim.